Imagine um motor tão teimoso que sobreviveu guerras, atravessou desertos e voltou dos ferros velhos, como se o tempo não existisse. Ele não era um Hemi, não era um V8. E ainda assim desafiava gigantes. Esse era o Mopar Slant Six, o motor inclinado de 225 polegadas cúbicas que virou lenda. Mas por trás da fama de inquebrável havia segredos enterrados. Segredos de bastidores, de sabotagem silenciosa e de medo dentro da própria Chrysler. No início da década de 60, as grandes de Detroit viviam uma guerra pessoal. A Ford com o Falcon, a Chevrolet apostando no Corvair, cada uma buscando dominar o mercado com o carro acessível mais confiável. A Chrysler precisava de algo radical, algo que se destacasse num campo de batalha lotado. A solução foi estranha e brilhante. Um 6 cilindros em linha inclinado a 30 graus, o famoso Slant Six. Enquanto o Falcon parecia elegante e o Corvair exibia ousadia moderna, o Slant Six tinha uma aparência quase grotesca. Sob o capô parecia um trator deitado, ocupando o espaço de forma desajeitada. Mas essa estranheza escondia um truque. O ângulo permitia um coletor de admissão mais longo e eficiente, além de capôs mais baixos. Não era só estética. Era engenharia pura, quase uma afronta à lógica tradicional. Os engenheiros da Chrysler sabiam que tinham algo especial em mãos, mas para os executivos um motor era apenas uma peça de um quebra-cabeça maior. E enquanto os corredores se enchiam de promessas, a obsessão por cortar custos e manter a imagem da marca começava a ditar os rumos desse 6 inclinado. A primeira aposta ousada foi arriscada. Blocos de alumínio. Em teoria, eles seriam mais leves, modernos, perfeitos para a nova era. Na prática foram um desastre. As peças trincavam, vazavam, davam dor de cabeça para mecânicos e proprietários. Oficinas ficaram cheias de carros encostados com motores que pareciam feitos de vidro. Para muitos era um fiasco. Mas no meio do caos, uma verdade desconfortável surgiu. E se o Slant Six tivesse sido projetado para mais do que economia? E se com as modificações certas, ele pudesse desafiar não só rivais de sua categoria, mas até mesmo os V8s da própria Chrysler? Essa ideia incendiava os engenheiros, mas aterrorizava os executivos. Nos bastidores, surgiram versões experimentais que quase ninguém viu. Carburadores triplos, cabeçotes forjados, pistões redesenhados. Os números em dinamômetros mostravam algo impossível de ignorar. Aquele 6 humilde podia entregar potência suficiente para encarar motores muito maiores. E não só encarar, mas derrotar. Só que esse era um problema. Um motor barato, eficiente e mortal ameaçava o equilíbrio interno da Chrysler. Se o Slant Six brilhasse demais, quem compraria os Hemi? Quem olharia para os grandes 383 e 440, se um simples 6 em linha podia entregar performance parecida por uma fração do preço? Para a alta cúpula, isso era inaceitável. Assim começaram os cortes. Projetos eram engavetados, protótipos destruídos, engenheiros redirecionados para outras tarefas. Oficialmente dizia-se que eram decisões estratégicas. Na prática era sabotagem disfarçada. O Slant Six tinha potencial para ser um assassino de gigantes, mas foi amarrado pelas próprias mãos da Chrysler. Ainda assim, nas ruas, o motor ganhou vida própria. Taxistas rodavam centenas de milhares de quilômetros sem abrir o motor. Agricultores abusavam em picapes carregadas até o limite. Jovens entusiastas montavam versões preparadas que surpreendiam rivais em corridas clandestinas. O apelido surgiu naturalmente. Motor à prova de balas. Esse título, no entanto, escondia um lado sombrio, porque os engenheiros que haviam trabalhado nos protótipos sabiam a verdade. Eles tinham visto o que o Slant Six realmente podia ser. E sabiam também que a Chrysler tinha enterrado esse potencial por medo. Nos corredores da fábrica, a tensão era palpável. De um lado, engenheiros apaixonados que enxergavam no Slant Six a chance de revolucionar a marca. Do outro, executivos obcecados por lucros e pela hierarquia interna de motores. As reuniões terminavam em silêncio desconfortável, com decisões que ninguém ousava contestar abertamente. Em voz baixa dizia-se: esse 6 precisa ser controlado. E assim foi. Cada ano, cada atualização, cada oportunidade de liberar mais potência era sufocada. O motor, que poderia ter se tornado o maior trunfo da Chrysler, foi deliberadamente mantido nas sombras. Mas a história não acabou ali, porque nas mãos de pilotos independentes, o Slant Six continuava a surpreender. Em provas de resistência, em arrancadas improvisadas, em aventuras de estrada, ele se recusava a morrer. Resistia ao calor, ao abuso, ao descaso.
Resistia até mesmo à própria fábrica que queria diminuí-lo. E enquanto isso, rumores cresciam. Havia quem dissesse que protótipos secretos ainda existiam, guardados em oficinas esquecidas. Motores que nunca chegaram às ruas, mas que em testes provaram que o Slant Six poderia ter sido um verdadeiro assassino de V8s. Essa mistura de resistência prática e conspiração silenciosa transformou o motor em lenda. Não era apenas um 6 inclinado, era uma pergunta sem resposta. Uma cicatriz na história da Chrysler. A questão é, por que um motor tão confiável, tão promissor foi deixado de lado? O que realmente aconteceu nos bastidores? Foi apenas estratégia de mercado? Ou foi medo de libertar um monstro que poderia ter mudado para sempre o jogo em Detroit? Se o Slant Six nasceu como solução barata e virou lenda por acidente, sua trajetória nos anos seguintes provou que ele era muito mais do que uma peça de transição. Nas ruas, em oficinas independentes, em pistas secundárias, ele encontrava terreno fértil para revelar segredos que a Chrysler tentou esconder. Era como se cada motor tivesse uma alma rebelde, incapaz de aceitar a condição de coadjuvante. Enquanto a Chrysler promovia seus Hemi e seus grandes V8 como símbolos de status, do outro lado havia donos de Dart, Valiant e caminhonetes equipados com o 6 inclinado, rindo do absurdo que era rodar centenas de milhares de quilômetros sem abrir o motor. Para eles não era só uma máquina, era um companheiro indestrutível, um símbolo de resistência em um mundo que parecia desmoronar em obsolescência programada. E como toda lenda, o Slant Six carregava seus fantasmas. Oficinas em cidades pequenas contavam histórias de motores que sobreviveram a incêndios, que rodaram dias sem óleo, que voltaram a ligar depois de acidentes fatais. Pilotos amadores garantiam que, com as preparações certas, o 6 fazia V8s maiores passarem vergonha. Havia algo quase sobrenatural no modo como aquele bloco resistia. Mas a realidade da indústria é cruel. O sucesso de um motor não depende apenas de sua qualidade. Depende de marketing, de política interna, de quem ganha e de quem perde no jogo de influência. E no jogo da Chrysler, o Slant Six nunca foi tratado como prioridade. Os anos 70 trouxeram novas regras de emissões, crises do petróleo e cortes de orçamento. Mais uma vez o 6 inclinado parecia destinado à obsolescência. Mas ironicamente foi nesse período que ele brilhou ainda mais. Enquanto V8s sufocavam sob carburadores restritos e taxas de compressão ridiculamente baixas, o Slant Six continuava rodando com confiança. Não era rápido, mas era eterno. Num mundo em colapso, a durabilidade era mais valiosa do que cavalos de potência. A Chrysler sabia disso. Sabia que tinha em mãos uma arma para atravessar a crise, mas em vez de ressuscitar os projetos de alto desempenho, preferiu manter o motor em sua versão domesticada. A ordem era clara: não ofuscar os grandes blocos. E assim, ano após ano, a lenda crescia não pelo que podia ser, mas pelo que se recusava a deixar de ser. E foi justamente essa combinação de força e limitação que deu ao Slant Six sua aura imortal. Quanto mais a fábrica o ignorava, mais o público o idolatrava. Quanto mais os executivos tentavam silenciar, mais as ruas gritavam seu nome. Não havia propaganda. Não havia campanhas glamorosas. Apenas fatos. Carros que rodavam até a velhice. Motores que não desistiam. No fim, o Slant Six não morreu por falhar. Morreu por ter sobrevivido demais. Num mercado que vivia de novidades, ele se tornou inconveniente. Sua robustez era um lembrete doloroso de que os carros podiam sim durar para sempre. E isso era o oposto do que a indústria queria vender. Mesmo assim, quando os últimos motores saíram das linhas de montagem, a sensação não foi de derrota. Foi de despedida de um herói que nunca pediu para ser herói. Um motor que, nascido de um projeto ousado, sabotado internamente e mantido à força em segundo plano, conquistou imortalidade não pelas vitórias oficiais, mas pela confiança anônima de milhões de motoristas. E até hoje, em encontros de antigos, nas histórias contadas em oficinas, nas lembranças de quem dirigiu um Dart ou um Valiant equipado com o 6 inclinado, a pergunta ainda ecoa: e se a Chrysler tivesse libertado todo o poder escondido no Slant Six? E se aquele motor à prova de balas tivesse recebido os recursos e a atenção que merecia? Teríamos visto um 6 cilindros humilhar os V8 mais lendários de Detroit? Ninguém sabe. O que se sabe é que, mesmo acorrentado, o Mopar Slant Six se recusou a morrer. E na memória de quem o conheceu, continua acelerando. Eterno, inclinado, indestrutível.